gente veio conversar um pouquinho sobre a história em quadrinhos. E para falar sobre ela, ninguém mais, ninguém menos que um autor, ilustrador de história em quadrinhos e livros infantis, que é meu amigo muito querido Márcio Garcia. Então aproveitem, ele é um cara legal, que conhece do que está falando e fala muito melhor do que eu sobre isso para vocês, tá bom? Olá, tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Márcio, eu sou professor, sou pedagogo, professor de ensino fundamental, também sou autor, ilustrador de histórias em quadrinhos e livros infantis. Eu vou falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, então, como que elas surgiram e para que, como é que a gente entende uma história em quadrinho? Por que ela é diferente de uma outra obra? Bom, a história em quadrinho, oficialmente, ela surgiu no século XIX, né, há muito tempo atrás, quando um professor também, e ele resolveu contar histórias para os seus alunos, só que ele gostava de desenhar. Então, o nome dele era Topper, um alemão, e ele resolveu fazer desenhos dessas histórias para os alunos deles, seus alunos, na verdade, aprenderem a escrever e a ler. E essas histórias começaram a ficar famosas, começaram a ser divulgadas e histórias em quadrinhos surgiram. Depois, nos Estados Unidos, há muito tempo depois, com o surgimento da mídia impressa, do jornal, também começaram a sair histórias em quadrinhos, principalmente a mais famosa, de um menino chamado Yellow Kid, que ele também contava as histórias do cotidiano, da vida dele. Era um menino que morava, era um menino pobre, que morava num cortiço. Cortiço é um lugar onde várias pessoas moram juntas, né? Pessoas que têm uma renda muito baixa e tudo mais, precisam dividir espaços. E ele vivia naquele momento ali, naquele espaço, e ele contava histórias. E saía no jornal, todo domingo. Então os quadrinhos surgiram a partir daí, principalmente esse quadrinho que a gente conhece. E lá nos anos 40, finalzinho dos anos 30, anos 40, surgiram os super-heróis, que são os quadrinhos que até hoje são famosos, principalmente por causa do cinema também. Aí surgiram o Super-Homem, Batman, né, os heróis da editora DC Comics. Nos anos 70 tiveram outro boom dos quadrinhos, assim, quando surgiram os super-heróis da Marvel, Homem-Aranha, Capitão América, Quarteto Fantástico, e também levaram os quadrinhos para outro nível. Aqui no Brasil também existem quadrinhos também desde o século XIX, também com o surgimento do jornal com o Ângelo D'Agostini. Também fazia tirinhas, né, que são aqueles quadrinhos bem curtinhos, falando sobre o cotidiano do Rio de Janeiro daquela época. E os quadrinhos foram se desenvolvendo até chegar nos quadrinhos que nós conhecemos hoje, né? Nas histórias que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a Turma da Mônica, da Disney, do Tio Patinhas, dos próprios super-heróis e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo que vocês vão fazer uma história em quadrinho. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro, acho que vocês têm que ter uma referência. Então é bom e interessante vocês procurarem na casa de vocês, olharem na internet, se vocês, histórias em quadrinhos que vocês mais gostam. Por exemplo, da Turma da Mônica, os próprios super-heróis, quadrinhos da Disney, o que vocês acharem mais legal. Para ver como é que é feito, o tipo de desenho, o traço, a cor, né, que você pode usar de referência, às vezes até copiar por cima, não tem problema nenhum, a gente começa desse jeito mesmo. E os quadrinhos, eles têm alguns elementos que transformam ele diferente de um livro. Né? Um livro de literatura, ele tem muito texto, vocês conhecem, poucos desenhos. Já o quadrinho, ele mescla essas duas coisas. O quadrinho, ele trabalha com dois tipos de linguagem. Ele trabalha com a linguagem escrita, por meio dos balões e recordatórios, e também pela linguagem desenhada. Então, o quadrinho, ele é conhecido como arte sequencial. Por quê? Porque ele conta histórias por meio dos desenhos. Então, se você pegar um quadrinho, por exemplo, que não tem balão nenhum, já viram que tem alguns gibis da Turma da Mônica que tem histórias sem texto nenhum. Né? O gibi do Horácio, do Bidu, não tem não tem texto. Mas você consegue entender a história inteira só olhando os desenhos. Por quê? Porque os desenhos estão lá colocados em sequência, uma sequência lógica. Quem olha, entende. E isso é uma história em quadrinho. E aí, o balão é um dos elementos que você vai utilizar. Por exemplo, tem o balão de fala, que é aquele balão redondinho, né, que os personagens conversam. Tem aquele balão mais pontudinho, que é aquele balão quando o personagem está gritando, irritado, nervoso, assustado. Então tem aquele balão mais pontudinho. Tem o balão de pensamento, que é aquela nuvem que fica na cabeça, né? Representa o pensamento daquele personagem. E também tem os recordatórios, que são aqueles retângulos que ficam em algumas partes do quadrinho, como se tivesse alguém narrando aquela história. Então esses são alguns elementos básicos da história em quadrinho. Além disso, né, tem o texto. Então o texto é importante também para auxiliar vocês a escreverem essa história.
mas não é necessariamente o mais importante. O mais importante é saber contar a história por meio dos desenhos. E para vocês, eu vou dar uma dica para encerrar sobre alguns quadrinhos que vocês podem ler. Eu já falei da Disney, falei da Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica tem um selo chamado Graphic MSP. E é muito interessante porque são releituras de obras que a gente já conhece. Então, são outros autores contando histórias da Turma da Mônica. Então, tem outros autores, além do Maurício de Souza, né, fazendo Turma da Mônica Laços, que virou filme, vocês podem assistir. Tem o Astronauta, tem uma história sozinha da Mônica, do Cebolinha, do Capitão Feio. Então, são várias versões adaptadas, atualizadas desses personagens, que vocês podem ler em histórias fechadas, em aventura solo. Então, essa fica a minha dica para vocês procurarem. E também vão atrás dos quadrinhos que vocês se interessarem mais. Ah, meus amores, já que agora vocês ouviram um pouquinho sobre desse contexto histórico, sobre a HQ que o Márcio falou, super legal pra gente. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas estratégias de elaboração da história em quadrinhos, certo? Porque vocês são crianças muito criativas e também podem fazer as suas próprias histórias. O que precisa primeiro? De uma ideia. Uma ideia de história, uma ideia de personagem, uma ideia de cenário. Então, essa é o primeiro passo, né? Ter uma ideia. Segundo passo, você precisa fazer um roteiro. Sabe aquele rascunho que você mais ou menos escreve a história do jeito que você quer? Então, esse rascunho ele é bem importante nesse momento. Terceiro passo, daí agora a gente começa as ilustrações, né? Faça lá os quadradinhos separados, né? Com o espacinho, os quadradinhos. Pensa no cenário, todos os quadrinhos, eles têm um fundo. Os planos de fundo, eles geralmente são simples, não com muitos elementos, né? Você não vai fazer um desenho cheio de detalhes, porque o seu quadrinho é pequeno, você vai fazer ele com poucos detalhes, mas você vai fazer ele de forma completa. Depois você vai pensar nos personagens. Os personagens, eles têm dois aspectos. Como que você quer o seu personagem? A parte física, né? Como que é o desenho, cabelo, roupa. E depois a característica psicológica. Como que ele se sente? Será que ele é mais engraçado? Será que ele é mais bravo? Será que ele é mais medroso? Enfim, né? Você vai pensar nessas características do seu personagem em relação à sua história que você teve a ideia. Depois você vai estruturar as falas nos balões, né? Vocês já conheceram a função de cada tipo de balão. E por fim, as onomatopeias são aqueles sons, aqueles barulhos que a gente ouve que estão ali de forma escrita. Tá? Então, eles podem aparecer também durante a nossa história em quadrinhos. Mas conforme a gente vai lendo, né, a gente consegue perceber como que encaixa cada um desses elementos. Então, fiquem à vontade, sejam criativos, aproveitem o conteúdo desse vídeo para criar as suas próprias histórias em quadrinhos e então, quem sabe, vocês também podem ser autores e ilustradores, né? Aproveitem suas habilidades. Beijo, até a próxima!